noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Tranquilo? Opa. Muito bem, né? A gente fica até meio sem jeito, né? Porque assumir uma responsabilidade dessa de coordenar um GED não é fácil, né? Eu já tive na frente do GED junto como vice durante um mandato do Aristeu, né? E agora assumir na coordenação é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu só assumi porque eu tenho plena consciência que nós temos aqui um setor, né, o setor de Bofete, que está muito bem estruturado e tem pessoas que estão levando esse movimento, né, cada vez mais adiante, mais à frente, mostrando, né, para as pessoas, mostrando a cara para as pessoas de verdadeiros cristãos comprometidos que nós somos e que um dia assumimos diante do Senhor no nosso terceiro dia do cursilho, né? Todo mundo lembra disso, né? Então, não preciso falar novamente. E é uma bênção, uma graça saber que ainda temos muitas pessoas que seguem esse Cristo, que amam esse Jesus Cristo, né? E que estão firmes e fortes no movimento, né? Então, diante disso, né, não tive muitas dúvidas em acolher essa grande missão que me foi confiada. Mas desde já saibam que o Janderson, o Serginho, né, o Fernando Giacometti, nosso secretário, não somos os salvadores da pátria ou aqueles que vão fazer uma transformação, vão trazer o cursilho aqui, né? Não, a gente tem plena consciência de que é um árduo trabalho e que precisamos muito da ajuda de cada um de vocês. E de cada um dos setores também que estão aí, né? A Varela, Laranjal, Botucatu, Lençóis, Pratânia, né? Esqueci alguém, Tatinga, Pardinho, né? Então são todos núcleos, são todos setores que realmente tem que abraçar essa causa, né? Porque se nós estamos nesse movimento, porque um dia ele fez a diferença em nossa vida, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que o Bofete está bem estruturado, graças a Deus, né? Tem coisas que precisam ser melhoradas? Tem, né? A gente é perfeito? Não, longe da perfeição, né? Mas estamos ali constantes. O importante é que a gente não desiste, a gente continua firmes nessa caminhada, né? E a gente sabe também que há muitos setores aí que precisam muito da nossa ajuda, né? Inclusive, né, o Tito estava lá, o seu Jairo estava lá, o Sérgio, o Marcos, né? A gente estava tudo presente lá e eles vieram, porque eles estão sedentos de saber como fazer, né? E como fazer, como agir em determinadas situações, como montar uma determinada escola de vivência, né? Como fazer a estruturação que tem que ser feita dentro dos setores. E olha, é um árduo trabalho, né, Sérgio? Infelizmente, a gente sabe que muita coisa foi ficando, a pandemia atrapalhou muito essa nossa caminhada, né? Mas estamos prontos aqui para seguir nessa missão. Essa aqui é a segunda aula do roteiro de estudos para assembleias das escolas vivenciais 2022, né? Eu acredito que todos aqui têm ou já ouviram falar do livrinho, né? Está disponível no site do cursilho.org. Porém, eu ia trazer alguns para lá de Botucatu, da Assembleia, mas, né, foi um ventaval que foi lá e sumiu quase todos. Eles tinham só 5 lá. Só tinham 5, tinham poucos. Um deles chamava Val. Tentei pegar, né? Um deles chamava Val. Não pegaram dela. Pegaram muito. Pegaram para distribuir para os setores. Então não conseguimos fazer nenhum. Falou, né? Uma parte interessante foi que essas cidades sedentas também nos mostraram coisas Novas, sim, com certeza. Por isso a importância da Assembleia, né? A gente tem muito a oferecer, mas também tem muito a receber, né? Então é uma troca, realmente, de conhecimento, de formação nesse sentido, né? A gente já teve a primeira aula, que foi, né, a parte de memórias do movimento do cursilho dos últimos 10 anos, que lá em 2012 nós comemoramos, né, o quê? Os 50 anos do movimento, né? Quem lembra disso? Só a Val, a Joline, o Sérgio. São todos novinhos ainda do movimento, né? Mas agora em 2022 nós estamos comemorando, né, o jubileu de 60 anos do movimento,
Aí é uma dádiva muito grande. E aquilo que a gente viu na primeira aula foi justamente isso. Como foi a história nesses últimos 10 anos, para que o movimento saísse daquela certa estagnação que estava, né, até então, né? Por que estagnação? Porque era um movimento que estava meio xoxo, meio parado, e de repente vem algo para chacoalhar, mostrar, vamos, ó, que a gente vive num movimento alegre, de alegria, né? Que a gente procura realmente mostrar um Cristo igual o Evangelho Gaudium fala, né? Com alegria. E de 2012 para cá, né, a gente viu todas aquelas evoluções, todas aquelas formações que nos foram passadas para que a gente chegasse até esse momento, né? Com o tema de 2022, a sinodalidade na missão do MCC. A gente já pode passar. E a gente já viu o que é sinodalidade. Pode apagar, por favor, né? O que é sinodalidade? Caminhar juntos. Caminhar juntos, né? E será que nós estamos caminhando juntos nessa caminhada? Né? É aquilo que a gente questionou lá na primeira aula. Como está sendo o nosso caminhar juntos, né? Com o lema preservar a unidade do Espírito, né? E seguindo a verdade em amor. Muito bonito quando a gente vê isso, né? A gente vê essa questão de estar em comunhão, estar em seguimento, levando o amor em primeiro lugar. Amor a quem? A Jesus Cristo, não é verdade? Na dimensão profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Onde todos somos irmãos. Então esse é o tema e o lema da Assembleia 2022. É aquilo que, quando acontece uma Assembleia Regional, é aquilo que tem que ser replicado nos GEDs e dos GEDs sendo replicado para as escolas, para os setores, para que a gente possa, né, falar a mesma língua, né? Isso é importantíssimo para que o movimento comece a criar um alicerce forte nesse segmento de cristão comprometido, né? Se a gente falar uma língua aqui e uma outra cidade falar uma outra língua, chega um momento que o cursilho ele perde a sua identidade, porque não falamos, né, a mesma coisa, não estaremos caminhando juntos, né? Essa é a grande importância. E que para a gente possa entender um pouquinho como tem sido o movimento de cursilhos de cristandade, né, nesse ano 2022, a gente vai ver nesse estudo hoje a dimensão do ver. A gente sabe que o cursilho tem o seu método, né, no ver, discernir, agir, né? E hoje nós vamos ficar naquela dimensão do ver. O que é o ver? Agora eu quero ouvir de vocês. Fugiram da aula. Jesus. E, ver é o seguinte, ver é aquilo que a gente olha a realidade, não é isso? Nua e crua. Entenderam essa conexão, essa ligação? Quando você está vendo alguma coisa, é aquilo que você está vendo, é aquela fotografia real daquele fato, né? Daquela consequência que está acontecendo ali. Isso é o ver. Tá? Depois nós temos as outras etapas. A gente está vendo uma coisa que não está certa, para naquilo. E a gente vai ver isso hoje, nesses estudos aqui. Tudo que a gente via e que precisa ser mudado, só que essas mudanças a gente vai analisar lá no discernir, à luz do Evangelho, né? E lá na última aula, que será em novembro, se não me engano, a gente vai colocar em prática a ação daquilo que a gente viu no discernir. Conseguiram captar mais ou menos o que eu quero dizer? O ver, o discernir vai ser em cima daquele ver, o que precisa ser mudado, e a ação no final, que é a última aula, aquilo que a gente vai colocar em prática na nossa ação, né? Nosso trabalho. Ver, na perspectiva da sinodalidade, né? Do caminhar juntos, da unidade do Espírito Santo e para iluminar nossa caminhada rumo ao jubileu, como profetas, onde todos somos irmãos, foi aquilo que eu falei, né? Ou seja, fazer o exercício do ver é um grande desafio, né? Por que é um grande desafio? Porque olhar o mundo, a igreja, o movimento de cursilhos de cristandade, né, é um grande exercício de contemplar a realidade. Então, quando a gente está olhando a realidade nossa, a gente olha para o movimento de cursilhos. Agora eu faço um exercício com vocês. Quando vocês olham para o movimento de cursilhos, vocês sentem que estão vendo alguma coisa que não está certa?
ou que precisa ser mudada? Sim? Quando você olha o mundo, você vê alguma coisa que não está certa, que precisa ser mudada? Com certeza. Na igreja, quando você vê alguma coisa que não está certa, que precisa ser mudada? Sim. Em todos esses ambientes. Então, se a gente está vendo que tem coisas ali que precisam ser mudadas, a gente precisa ver, analisar, fazer um brainstorm. Um grande exercício de contemplar a realidade, né? Ir à sua essência para posteriormente discernir e agir. Essa fase aqui do discernir e do agir, a gente vai ver só mais para frente. Vamos tomar cuidado para não adentrarmos essa dimensão agora, tá? A gente só vai agora, né? O quê? Só ver. Só ver. Pode passar. Isso exige de nós o quê? Humildade. Por que isso exige de nós humildade? Porque muitas vezes, quando a gente começa a olhar uma realidade, a gente começa... Tem aquela velha questão que às vezes a gente começa a assumir aquilo como opinião própria. E a gente tem que perceber que quando a gente olha a realidade, a gente tem que olhar a realidade, né, na perspectiva daquilo que Deus espera de nós. Né? Às vezes eu vejo na rua assim uma pessoa... Por que eu vou falar, por exemplo? Sobre o aborto. A minha realidade, um exemplo, não é isso. Mas às vezes eu falo assim, eu sou a favor do aborto. A realidade dela está certa? Não. Não está certa. Mas para ela está certo? Pra ela, às vezes, tá. Você entendeu? Veja essas condições que não são colocadas. Às vezes a verdade do outro não é igual à minha verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A gente tem que colocar não as nossas verdades na frente de tudo. A gente tem que colocar a verdade que é uma só. E ele já falou, né? Eu sou o caminho, A verdade é a vida, né? A gente tem que perceber que o caminho, a verdade e a vida é uma só. E a verdade é uma só, é Jesus Cristo. Então eu não posso colocar a minha condição ali de que eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo, a minha ideologia, na frente daquilo que é uma realidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que é necessário, muitas vezes, a gente começar a entender como nós estamos caminhando, como nós estamos refletindo. Às vezes a gente começa a fazer muitas coisas por impulso e esquece de pensar um pouquinho sobre cada situação que é colocada, que é imposta, né? Pode passar? Vejamos o discurso do Papa no dia 22 de dezembro de 2021. Passa aqui rapidinho. Só a humildade nos abre a experiência da verdade, da alegria genuína, do conhecimento que conta. Sem humildade estamos Desligados. Somos excluídos da compreensão de Deus, da compreensão de nós mesmos. É preciso ser humilde para nos compreendermos a nós mesmos e, mais ainda, para compreender Deus. Né? Por isso, devemos pedir a humildade como uma graça. Senhor, que eu não seja soberbo, que eu não seja autossuficiente, que eu não me considere o centro do universo. Faz-me humilde, dá-me a graça da humildade. E com esta humildade, que eu possa encontrar-te, e é o único caminho. Sem humildade, nunca encontraremos Deus. Encontraremos somente a nós mesmos. Pois uma pessoa sem humildade não tem horizontes diante de si, tem apenas um espelho. Ela olha para quem? Para si mesmo. Para si mesmo. Peçamos ao Senhor que quebre o espelho, para que possamos olhar além, para o horizonte, onde Ele está. Mas isso deve ser feito por Ele, conceder-nos a graça e a alegria da humildade para percorrer esse caminho. A consciência de que para procurar Deus, para encontrar Deus, para aceitar Deus, é necessária ter a humildade. Né? Olhar com humildade para a graça de quebrar o espelho, da vaidade, da soberba, de olhar para nós mesmos. Olhar para Jesus, olhar para o horizonte, olhar para Deus que vem até nós e que toca o coração, com aquela inquietação que nos conduz à esperança. Né? Então essas são as palavras do Papa Francisco.
para nós com relação a essa humanidade, a sinodalidade. Bonito isso que ele nos falou, né? Que às vezes a gente tem que parar de olharmos para nós mesmos, das nossas vaidades, né? Quebrar todo isso que nos impede de seguirmos adiante, de encontrarmos e enxergarmos Deus na nossa vida, né? Quais são os obstáculos ao caminhar juntos? Se nós estamos numa sinodalidade, né, a gente às vezes podemos encontrar, né, pedras no caminho. E quais são esses obstáculos que a gente pode encontrar? Vamos ver? Como vemos o mundo de hoje? Essa é a grande pergunta, né? Guarde bem essa pergunta. Como está a igreja hoje? E o movimento de cursilhos de cristandade, como está? Tá? Eu não quero resposta, eu quero que vocês pensem e reflitam dentro do coração de vocês, né? Isso aqui é um exercício do ver. Quais os obstáculos para uma caminhada onde todos somos irmãos? Né? Se não estamos caminhando no mundo de hoje, se estamos vendo a igreja, o movimento de cursilhos de cristandade, de maneira que a gente olha e pensa assim, nossa, precisa mudar muita coisa. Se precisa mudar alguma coisa, tem alguma coisa que não está certa. Certo? Sim. E se precisar mudar alguma coisa, como nós vamos caminhar como irmãos? Estar juntos. Né? Não bate. Não dá liga. Não é verdade? Muito bem. Onde acompanhamos uns aos outros? Né? Essa será a nossa reflexão, né, nesse dia de hoje, né? Esse aqui é um material de assembleia, da Assembleia Regional, mas é um material que a gente tem hoje para que a gente possa entender por qual caminhos nós estamos andando, olhando, enquanto movimento de cursilhos, enquanto igreja, enquanto mundo. Quando a gente olha assim, a gente percebe que nós precisamos mudar muita coisa, temos que refletir sobre muita coisa nessa caminhada. Tá? Ainda nesses obstáculos, o mundo que constrói estranhos à beira do caminho. O que é estranhos à beira do caminho? Vamos ver lá, pode passar. Nós temos um mundo que é a cultura de massas. Vou passar tudo aqui, depois a gente vai ver. Contra valores, o pensar o pós-verdade, né? A sedução do novo, a busca do prazer, convicções voláteis, compromissos fluidos, falta de diálogo, né? Individualismo. Tudo isso que a gente vê no mundo hoje, não é isso? São os estranhos do caminho. Porque a gente percebe, nós que estamos na caminhada, apesar de nossos tropeços, muitas vezes, porque muitas vezes a gente cai, não caímos? Né? Apesar dos nossos tropeços, a gente tem que se levantar e seguir adiante. Mas nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos seguindo, pelo caminho a gente encontra cada coisa que a gente fica de cabelo em pé. Né? Ou isso daqui não existe, isso daqui é apenas são coisas que são colocadas ali e vocês não conseguem enxergar pelo caminho. Né? Será que a gente vê uma cultura em massa mostrando ideologias para nós, para nossas crianças? Né? Será? Será que existe individualismo, falta de diálogo? Será que existem todas essas questões? Sim ou não? Sim. Existe, né? Infelizmente sim. Né? Bauman, que é um sociólogo polonês, ele vem com um conceito muito moderno, digamos assim, que é o conceito de fluidez, de um mundo líquido que nós vivemos, de uma sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que não é palpável, que você não consegue segurar, você não consegue pegar como se fosse material. Tudo não tem valor, tudo é descartável hoje em dia. Né? Até os abraços são descartáveis. Você vai abraçar uma pessoa, você nem olha no olho da pessoa, você está abraçando. De repente, nossos filhos estão no colégio, nossos netos estão no colégio, estão lá com seus amiguinhos, né? Ah, eu tenho um amigo que é isso, isso, isso. Será realmente que é um amigo? Porque no primeiro probleminha que surgir, já vira as costas. Né? Ah, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, né? No TikTok, que agora é a mania, né? Tem quantos amigos no Facebook? Ah, tenho 1000 amigos no Facebook. Que bonitinho, né? Esses amigos não sabem nem onde você mora. Não sabem qual é o nome do seu pai, da sua mãe. Não sabem se você tem problema ou não tem. Né?
A gente vive nessa fluidez aí, não se aprofunda no ser humano, no ser pessoa, no conhecer a realidade do próximo e estar juntos. É essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nada tem valor. Nada tem valor. De repente, numa briga aí de rua aí, o cara tá armado, pega e dá um tiro no outro, do nada. Ontem eu estava vendo a reportagem de cavalo lá de um cara que estava andando, não sei se é de moto, de bicicleta, a polícia pegou ele, jogou no porta-mala do carro lá e jogou gás, não sei das quantas lá, e matou o rapaz, do nada. E depois disse que não foi o gás. É, foi tudo filmado. É essa sociedade que a gente vive, onde nem as famílias, nem a nossa vida tem valor. Né? Pode passar? O mundo que constrói estranhos à beira do caminho. O relativismo, né? O que é o relativismo? E o subjetivismo, né? A ética, a cultura e a religião, né? O que é tudo relativo, né? Uma coisa pode, uma coisa não pode, depende do meu ponto de vista, porque dependendo se for vantajoso para mim, talvez seja conveniente, mas talvez não seja para o outro. É tudo relativo hoje em dia. Isso vem tudo de encontro ao meu egoísmo, né? Porque tudo tem que ser a favor de mim, né? Pode passar? Viver no anonimato, comodismo do sofá, né? Desenraizamento, perda das relações primárias, grandes condomínios, bairros. O que isso quer dizer? Que nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente começa a olhar as pessoas pelo caminho, como foi descrito ali, e a gente começa a olhar aquilo, perceber que estamos indo por caminho, que a humanidade está indo por caminho errado, e a gente fica parado, não quer fazer nada. Por quê? Porque dá trabalho, né? Porque você tem que levantar a bunda do sofá, e às vezes isso é ruim, né? Porque tira a gente do comodismo, né? Às vezes a gente se isola nas nossas casas, em vez para não ficar olhando o vizinho, não ver as coisas do mundo que estão erradas, a gente levanta o muro até mais alto para tapar a nossa visão, para não ficar vendo. Essa é uma realidade que acontece, ou sou eu que vejo? Acontece muito. Né? Por isso que a gente tem que perceber, ver o que realmente está acontecendo nesse mundo. Isso gera solidão no meio da multidão, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se afastar daquilo, a gente começa a ficar sozinho, a gente se torna uma pessoa solitária. E isso é um boom para o quê? Depressão. Depressão, né? E às vezes a gente começa a ficar doente. Por isso nós estamos cheios de pessoas doentes no mundo. E às vezes quando a gente vai olhar para uma pessoa por outra, a gente não consegue enxergar, por causa de nós vivermos esse mundo líquido, fluido, a gente não consegue observar no olho da pessoa o que ela tem dentro do coração, o quão sofrimento ela está passando na vida, né? E isso vai acontecer o quê? Vai acontecendo que a pessoa vai ficar se afastando cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais amargurada, e ela acha que o único sentido da vida, né, é tirar a própria vida. Infelizmente é isso que a gente enxerga no mundo. O que mais a gente vê? O mundo que constrói estranhos ao meio do caminho, desconstrução da consciência histórica, né, que fala muito do Evangelho Gáudio. Pode passar? Independência ideológica, econômica e política, que significam hoje palavras como democracia, liberdade, justiça e unidade, né? Esses que são termos que a gente usa hoje na nossa sociedade, são termos tão atuais, nós estamos à porta de uma eleição aí, né? Mas isso daqui foi banalizado de tal maneira que às vezes a gente olha, o que significa democracia para mim, para o outro é uma outra coisa completamente diferente. Eu falo, isso que é uma democracia, isso não é democracia, isso é um fascismo ou isso é um comunismo. Certo? Aprenda a mexer com isso ainda. Pode passar? Vemos a perda do senso de comunidade, né? De estar junto, de viver essa unidade como irmãos, né?
do senso de pertença, ou seja, de pertencer a uma comunidade, de pertencer a um grupo, a um movimento, né? Nós temos esse senso de pertença, porque nós nos sentimos pertencidos ao movimento de Cursilhos de Cristandade, ou não? Senão não estaríamos aqui hoje, né? Insensibilidade a gente vê no mundo hoje, muitas. Indiferença a gente vê? Sim, O que mais? Cultura do descarte, foi o que eu falei, sim. né? Vemos ideologias que usam pessoas, né? O Cristo vive, né? O Cristo que vive em mim. Pode passar. As redes sociais, o anonimato, onde se fala sem olhar nos olhos. Bloqueie esses que não pensam iguais a você. Né? Hoje é tão fácil, como a gente vive nesse mundo líquido, né? Onde a gente vai, né, se interiorizando naquilo que realmente é uma rede social, por exemplo, né, no mundo virtual. Ah, ele não gosta de mim? Está bloqueado. Não é fácil isso? Gente, se a gente falasse isso há 30 anos atrás, a turma ia bater na gente na rua. Né? Cancelado. É cancelado. A uniformidade leva à falta de interesse em dialogar e discernir em conjunto. Né? Ou seja, o diálogo, né, e o embate, o discernir juntos, se torna algo muito raro. Por quê? Porque a gente está se isolando e a gente não quer enfrentar essa realidade que a gente encontra nesse mundo. Né? Seja no mundo, seja na igreja, ou seja dentro do movimento de Cursilho de Cristandade. Isso é uma realidade que a gente está vendo. Uma igreja, né? Comunidade na uniformidade, né? É urgente fazer o exercício do ver em cada igreja local, para que compreendamos a diferença. Pode passar? Uniformidade versus a unidade. Na uniformidade, nas nossas igrejas, muitas vezes a gente encontra assim, ó, encontros superficiais. Não estou falando somente do movimento de Cursilhos de Cristandade. Não, estou falando como um todo. Estou falando do TLC, estou falando do BIM-TLC, estou falando do ECC, estou falando das pastorais. Né? A gente, quando vai assumir uma coisa, a gente tem que assumir de verdade. Né? E não para dizer que eu tenho um cargo lá na igreja, tenho que fazer uma reunião, né, Tito? Tem que fazer a reunião, vou ter que ir lá, vou fazer rapidinho e depois já venho embora, só para cumprir o compromisso. Isso é uma unidade? Não. Encontros superficiais constroem rivalidades, competição entre pastorais e movimentos. Gente do céu, isso é um absurdo, mas um absurdo que a gente olha nas nossas realidades. Né? Nós esquecemos que nós, antes de ser cursilistas, somos católicos. E vivemos uma mesma missão, levar o evangelho para as pessoas. Não importa que bandeira você usa para isso. Não importa se é a bandeira do movimento, ou de algum outro movimento, ou de alguma pastoral. O que convém aí, o que tem que ser mostrado aí, é a finalidade da sua missão. Né? Agora, se nós fizermos não uma uniformidade, mas uma unidade, ela vem ao encontro daquilo que promove encontros profundos com Jesus Cristo. Perceberam a diferença entre uniformidade e unidade? O que mais? Opta, na uniformidade, opta por igreja das telas. Né? Pode passar tudo. Sem refletir, coloca-se a serviço da manipulação e da desunião. Né? Enquanto na unidade, desperta a consciência de comunhão. Aqui a gente tem que perceber muito essa questão que nós passamos por um momento de pandemia. E muitas vezes a gente trocou, muitas vezes não, nós trocamos, porque foi uma realidade que foi imposta, de começar a participar das missas de forma online, de forma digital, você tem as missas ali, né? Foi tudo novo, meio que pegando a gente de calça curta. Né? E depois, teve um período, não sei se vocês lembram disso, que todo mundo começou a descer o cacete na igreja. Por que não abre as portas da igreja? Lembra-se disso? Nós precisamos participar da assembleia, da missa. Tá, a igreja abriu as portas. Cadê o povo? Meia dúzia de pingaço pendeado. Né? É a culpa da igreja somente? A secularização e a sua enculturação, né?
supera a enculturação do Evangelho, né? Nós vivemos nesses tempos que nos vai mostrando questões que nos são apresentadas e que muitas vezes, se a gente discutisse há muitos anos atrás, o pessoal ia dar risada da cara da gente, né? O mundo nos apresenta questões de ideologia, de pensamentos hoje, que não vão ao encontro daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Inclusive dentro da nossa igreja, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre da onde vem a fonte, ela é confiável, mesmo dentro da igreja. E a gente vê, né, até padres e com questões ideológicas aí que são complicadíssimas. Padres apoiando o aborto, por exemplo. O aborto, vocês concordam com o aborto ou não? Não. A igreja também não concorda com o aborto. A gente tem que tomar muito consciência sobre isso. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre a angiologia, eu vou me aprofundar um pouquinho sobre isso. Que vai ser na segunda-feira que vem. A gente vai mergulhar um pouquinho na filosofia, na parte do subjetivismo, né? Na parte da ente, da essência, trazer um pouquinho de São Tomás de Aquino para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho dessas questões. Por isso não vou me aprofundar aqui hoje nessa aula. Mas a aula que vem, já peço para vocês que vocês estejam presentes, tá? E vocês também. E na unidade, fortalece os preceitos culturais que se apoiam na religiosidade, né? Ainda na uniformidade, a polarização da mensagem evangélica constrói uma ideologização psicológica, né, que não é o correto, enquanto na unidade promove encontros com o propósito de assegurar a verdade contida na palavra, né? Pode passar. Vocês perceberam que aqui estou colocando questões que a gente vê na sociedade, né? E a gente percebe que não está correto, porque o correto é isso daqui. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. A pandemia isolou os integrantes da comunidade e não conseguiu tocar o coração dos membros no reconhecimento um do outro. Ou seja, na unidade motiva o grupo a agir concretamente em prol ao outro, né? Então a pandemia nos afastou muito dessa questão, nas nossas relações. Em outras palavras, a uniformidade está relacionada com o surgimento de um modo de vida, né? Que surgiu ali e nos é colocado, nos é impostas. E se a gente não parar para refletir se realmente estamos indo por caminhos corretos, a gente começa a tomar aquilo como verdade. E não é. Muita atenção. Está relacionado ao surgimento de um novo modo de vida totalmente estruturado em torno de uma visão, firmado nos valores individuais, bem como nas facilidades que seja a unidade. E a unidade, todos somos um. A tecnologia, no movimento do Cursivos Cristandade. A tecnologia é uma ferramenta fundamental, né? E através da tecnologia nós temos a possibilidade de ter encontros. Por exemplo, agora nós estamos assumindo o GED, né, Sérgio? É praticamente inviável a gente, como GED, visitar todas as cidades todas as semanas. Não tem como, né? É inviável, tanto em termos de logística como de tempo. Mas a tecnologia, elas têm muitas facilidades. Durante esse tempo de pandemia, assim, abriu leques e leques de opções de você ter contato, fazer reuniões, né, para que a gente possa realmente estar ali em contato com o próximo, em contato com quem precisa, com o seu irmão, né? E nessa sinodalidade é importantíssimo a gente usar essa ferramenta para que a gente possa realmente estar, né, mais atento às realidades do outro. A amizade é essencial no movimento do Cursivo Cristandade, com a iniciativa de uma formação virtual, né? Ou seja, nós temos aqui, né, estamos aqui numa formação. E essa formação que ela pode ser assistida não só por vocês que estão aqui hoje, sentados aqui nesse Centro Cultural de Bofete, no dia 5 de setembro de 2022,
Quem vai estar assistindo esse vídeo aqui, não sei quando que vai estar assistindo, né? Em que situação que vai estar assistindo, mas pode encontrar muitos setores por aí que precisariam ouvir isso que está sendo dito hoje. E essa mensagem vai chegar para eles de alguma forma, né? Até a gente teve experiência lá na Assembleia, né, com relação a isso. Alguns vídeos que nós postamos aqui nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, ela serviu para outras pastorais, não só para o movimento de curso de cristandade. Serviu para outras pastorais, serviu para outros setores, para outros núcleos que já assistiram, né? E de uma forma ou de outra está chegando, está mostrando que isso realmente pode fazer diferença, que isso é essencial hoje, né? Vivemos tempos líquidos, sim, mas nós temos que sedimentar, alicerçar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, para que a gente possa levar essa mensagem para todos, de uma maneira mais ampla. A amizade essencial no movimento com a iniciativa da formação virtual foi afetada de maneira significativa. O MCC conta com jovens e adultos com grandes habilidades, né? Só que, pouco a pouco, foram cansando e afastando das atividades da escola vivencial virtual, né? Existe essa escola vivencial virtual, só que muitas vezes a adesão não acontece em outros lugares. É ao contrário do que está acontecendo aqui, né? Com a bênção, com a graça de Deus. Mas é uma questão que a gente percebe que, apesar de ser importantíssimo, nada substitui estar presente. O olhar nos olhos, né? O sentir o abraço, sentir o calor do irmão. Mesmo após a volta das missas, muitos ainda optaram por ficar em casa assistindo as missas na TV. É importante? É. Mas é essencial, se você tiver condições, que vá ao encontro, vá à assembleia, né? Nós somos igrejas vivas, né? Que quer anunciar o evangelho, que quer estar presente, que quer estar ao lado do irmão, que quer caminhar junto, né? O MCC em virtual acomodação. A tecnologia é uma ferramenta fundamental. Isso daqui foi um material que o GED, né, elaborou em termos de isolamento social. O MCC conta com jovens e adultos com grandes habilidades, só que pouco a pouco foram cansando e afastando das atividades na escola vivencial virtual. Tá? Pode passar. Pode passar. As plataformas virtuais. Não teve o aproveitamento esperado. Por que isso quer dizer? Isso não vem muito com relação à nossa realidade. É com o movimento de cursilhos a nível nacional, eles compraram uma plataforma que iria auxiliar, na verdade, o movimento de cursilhos na questão nacional e iria ramificar isso para os GERDs e para os GEDs, para que a gente pudesse usar essa ferramenta também. Só que o que aconteceu? Ela não teve uma adesão tanto dos GERDs como dos GEDs. Por exemplo, aqui no nosso, nunca chegou isso, né? Não sei se você estava na Assembleia do ano passado, acho que do ano passado, acho que só... Não, foi ano passado mesmo, com o Corim, foi 2021. Acho que foi lá que ele falou dessa ferramenta que a gente poderia utilizar, só que não teve adesão, não teve a multiplicação. E é uma ferramenta que custou muito, mas muito caro, né? Coisa de milhares de reais. Que a Assembleia que teve lá na paróquia lá, São Pio X lá, ele falou. Na Pio X ele falou, foi em 2019 também, né? Em 2019 o Barcielo falou também. E em 2021, que foi ali no... esqueço o nome, no convívio ali também teve, ele também comentou sobre isso. Quanto ao entendimento do carisma, do método, da pedagogia e dinâmica de conversão do cursilho. Pode passar. A unidade é a atitude vital para os cursilistas. Foi prejudicada e perdeu-se o senso de pertença. Né? Pode passar isso daí, se precisar, pode passar. Ele vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas que o jeito tá bom. Vemos que alguns cursilistas ainda não compreenderam as assembleias nacionais, regionais e diocesanas como órgãos supremos do movimento de cursilhos. Assim, não valorizam esses momentos de comunhão e corresponsabilidade. Vemos que a não compreensão acarreta esvaziamento na participação e comprometimento. Isso é importantíssimo que nós tenhamos consciência,
de que a participação nas assembleias é aquilo que nos fortalece na caminhada, é aquilo que vai nos alicerçando para que possamos replicar aquilo que a gente ouviu lá, aquilo que a gente aprendeu lá, né, escutou lá, e venha trazer aqui, né, na linha de frente do movimento. O que é a linha de frente? Quem são a linha de frente? Os cursilistas. Todos os cursilistas. Todos os cursilistas. Por que eu digo linha de frente? Porque vocês são aquelas que estão ali, que vão colocar a cara a tapa lá fora, né? Quem está lá em cima está tudo assim, né? Mentira, não tá não. Tem que colocar a cara a tapa também, né? É só um cargo ali para poder coordenar. Mas todos os nossos cursilistas estamos na linha de frente para levar tudo aquilo que a gente aprendeu lá fora, né? Que nada seja em vão. Vemos escolas vivenciais não sendo instrumento de desenvolvimento e mentalidade do movimento do cursilho de cristandade, não construindo o conhecimento da realidade atual e a necessidade de responder perante ela, né? Isso lá está no Ideias Fundamentais do Movimento de Cursilhos, que é um livro importantíssimo que todo cursilista tem que ter, tá? Inclusive, né, esse livro, como eu já falei, é muito importante. Tanto o cursilho por dentro como as ideias fundamentais são aqueles que a gente tem que comer, ruminar, né, e viver intensamente. Todos têm? Vocês têm, né? Todos têm. Todos têm, dois têm. Agora você tem. Vou contar uma surpresa para vocês hoje. Queremos ter. Vamos falar assim. Hoje, no final da aula, eu vou sortear esse daqui para vocês. Ai, que beleza. Então vamos torcendo desde já, né? Depois o Tô Serginho louco pra vai... ganhar de novo. eu falei que ia fazer Tá bom, na lista aí, Tito. na Assembleia, mas a gente vai fazer as ideias fundamentais. Depois o Sérgio faz a relação dos números aí para a gente sortear no final da aula, né? Pode passar? Um peregrino não deixa o outro para trás, ou deixa. Nós, como peregrinos, que estamos na jornada, na caminhada, no caminho, nunca podemos deixar o nosso irmão pelo caminho, né? A gente tem que sempre voltar e pegá-lo pela mão e trazer de volta. Será que não estamos falhando aí também enquanto cursilistas? Será que não estamos deixando nossos irmãos pelo caminho? É a grande questão. Isso é o ver, né? São questões que a gente coloca para que a gente possa entender um pouquinho como nós estamos caminhando. Somos chamados a refletir sobre acontecimentos atuais, diante de um momento único da história, onde o caminho, a verdade e a vida tem ressaltado o amor, a solidariedade e a misericórdia, né? Vemos atitudes humanas com gestos concretos e palavras. A humanidade resiste e é sinal de esperança, fraternidade e amizade social. Que lindo, né? Ser um peregrino dessa forma. Ninguém é deixado à margem do caminho. Que bom. Será que vivemos isso? Nem sempre, né? Nem sempre. O bem comum que humaniza o mundo, né? Vemos que a valorização de cada grupo social tem conduzido a uma riqueza de culturas. Cada pessoa acrescenta o que possui, demonstrando a regra de ouro, né? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Ela está em Mateus capítulo 7, né? A partir dos sentimentos como o perdão, o altruísmo, a esperança, a prece e o voluntariado, né, tem assumido significativa importância na saúde mental, física e social das pessoas, né? O individualismo vai sendo suplantado pelos relacionamentos comunitários, né? A Igreja Samaritana. O que é a Igreja Samaritana? É a igreja que ajuda. Aquela igreja que ajuda. Ah, Não importa quem, né? né? Samaritana. Algumas comunidades estão vencendo o comodismo e vão ao encontro, verdadeiros samaritanos, né? Lembra da passagem do samaritano? Que foi, inclusive, o tema de estudo da Assembleia de 2021, Elaine. que nós estudamos nas escolas. Vou passar? Servindo com alegria e testemunhando o reino de Deus. Comunidades que caminham em unidade e na diversidade, todos os evangelizadores com espírito. A serviço do quê?
Do reino de Deus. Do reino de Deus, né? Então estamos servindo com alegria, né? Uma igreja samaritana é essa igreja que serve com alegria. Comunidades que acreditam na unidade diante da diversidade. Comunicadores que buscam a formação na ação e assim realizam encontros profundos com Cristo. São impulsionados a viver o Evangelho em plenitude. Uma igreja que caminha construindo a corresponsabilidade. Verdadeira casa de escola e comunhão. Um só povo que peregrina semeando na palavra de Deus, né? Então o movimento de Cursilho, né, o movimento dos profetas que vão ao encontro e são corresponsáveis. O que é isso? O que significa ser corresponsável? Nós temos os responsáveis pelas escolas, os coordenadores, tal. Só que nós temos os corresponsáveis também, que somos cada um de nós, né? Nós temos um coordenador nacional, um regional, um diocesano, de setor, mas todos eles estão na mesma caminhada, no mesmo ritmo, né? Ou seja, perguntas. Não, esse aí pode deixar. Pode desligar tudo, que eu não vou fazer essas perguntas para vocês não, tá? Então a primeira pergunta: como vemos o diálogo, a escuta e o discernimento em conjunto na caminhada com o movimento de Cursilhos e Cristandade? O que eu quero que vocês respondam nesse sentido? O que vocês estão vendo enquanto cursilistas dentro do nosso setor de bofete, tá? Dentro do nosso setor de bofete, não no cursilho em geral. Porque eu quero conhecer um pouquinho daquilo que vocês estão vendo. Porque isso vai ser matéria de... como posso falar? Não é matéria de prova, mas para que o nosso setor possa ver o que vocês estão achando dele. No que ele pode mudar, né? A gente vai ver depois. Mas uma visão mais próxima de cada um de vocês. Como nós estamos vendo o diálogo, né? Como vocês estão vendo o diálogo dele para vocês, vocês para eles. A escuta, vocês estão escutando, como ele escuta vocês. Será que ele está escutando vocês? Será que algumas questões que vocês dão uma dica para ele está fazendo? Ou aquilo que ele está pedindo para vocês estão fazendo? Aqui é uma questão de... não é chumbo trocado, né? Mas é questão de relacionamentos, né? E o discernimento em conjunto nessa caminhada, né? E a segunda pergunta: e a nossa corresponsabilidade? Somos corresponsáveis pelo movimento, pela comunhão e unidade na vida do movimento de Cursilhos e Cristandade. Ou seja, né, como nós estamos, enquanto cursilistas, eu, Janderson, né, você, Monique, você, Jorene, você, Sérgio, como eu, né, estou sendo corresponsável nessa comunhão, de viver esse movimento cursilho, de viver esse ser cursilista, né, no meu dia a dia, na minha comunidade, no meu trabalho, na minha casa, e principalmente também dentro do meu movimento de cursilhos. Como que eu estou sendo? Como que eu estou caminhando? Né? Como está sendo a minha responsabilidade diante desse ser cursilista? Tá? Também, dentro do cursilho, nas escolas vivenciais, será que eu estou participando frequentemente? Será que eu estou precisando frequentar mais? Será que eu não estou frequentando? Né? Nos terços, nas missas, que é importantíssimo, porque apesar de sermos cursilistas, somos católicos. E uma das coisas principais que todo cursilista, todo católico tem que fazer é participar frequentemente das missas, né? Nas ações sociais que o movimento faz, enfim, nos ambientes que eu já falei anteriormente. Bofete é o quê? Deixa Deus sonhar em ti, deixa